Continuando aqui no livro de Êxodo, né, do Pentateuco, o livramento de Israel da opressão dos egípcios, tá? A instituição da Páscoa foi um marco imortal registrado nesse livro bíblico, tá? A saída apressada de Israel, né, está registrada aí nos versículos 37 a 51, né, que foi outro fato importante, né, a saída apressada. Na página 52 do seu material escrito, né, impresso, na primeira guerra da jornada do deserto, né, junta-se os amalequitas, né, uma nação ali, hoje nas terras árabes, né, persegue Israel, são ismaelitas, né, mas Josué, pelo que parece, era treinado para a guerra, né, e os derrotou em Refidim, né, no meio do deserto ali. Depois veio o sogro de Moisés, levou Zípora, a sua filha, e a mulher, que é a Zípora, a mulher de Moisés, e os dois filhos dele, a Zípora. Peraí. Jetro era sogro de Moisés, pai de Zípora, que era filha de Jetro, e era mulher de Moisés. Então Jetro pegou Zípora, a filha dele, Jetro, e levou para Moisés junto com seus filhos lá no deserto para estar junto com ele, porque ali já estava próximo da terra de Midian, que é onde morava o Jetro ali, tá? Acompanhando os trabalhos do seu genro, né, o Jetro, percebeu a dificuldade, né, da falta de companheiros, da falta de obreiros, da falta de trabalhadores, né? E deu alguns conselhos para Moisés, atendendo esses conselhos do sogro. Ele nomeou vários auxiliares. Ele é, começou a distribuir as funções, os trabalhos, né? Aquele conselho serve de padrão para muitos líderes no mundo, né? No que diz respeito às técnicas de liderança, né? Que é a técnica de delegação, de delegar funções, tá? Aliás, esse texto aí é base bíblica mais profunda a respeito de liderança para qualquer um que queira estudar liderança, tanto na igreja quanto no mundo. No 53, Deus entrega, página 53, Deus entrega os 10 mandamentos a Moisés. Nas tábuas da lei, o relacionamento com Deus é enfatizado em primeiro lugar, depois a convivência com o próximo, né? E segundo a Bíblia, tudo deve partir de Deus, né? O qual dá a direção e as bases para um relacionamento pessoal e depois um relacionamento interpessoal, tá? Eu costumo exemplificar com a cruz, né? A haste maior é só um exemplo, tá? A haste maior é o nosso relacionamento com Deus. Amará seu Deus sobre todas as coisas, né? Não terá outros deuses, não fará. Esse nosso relacionamento com Deus, os 4 primeiros mandamentos, aponta para Deus, é a haste maior, é o nosso relacionamento maior. E os outros relacionamentos é entre nós, é horizontal, é a haste menor, horizontal, que aponta para os nossos relacionamentos, né? Não matará, não roubará, não cobiçará o do próximo e coisas desse tipo, tá? Então, não só os 10 mandamentos, todos os mandamentos levam para esse mesmo raciocínio, tá? Bom, aí Deus garante a posse da terra prometida, né? Garante a posse da terra prometida. Isso está no capítulo 23 de Êxodo, tá? Desde o início da jornada do Egito, o Senhor se colocou na frente do povo em forma de coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, chamada, como eu disse, Shekinah, a presença de Deus vista a olho nu. Tá? E o Senhor ia diante deles, né? De dia na coluna de nuvem para os guiar no caminho e de noite na coluna de fogo para os iluminar, para, né, clarear o seu caminho, né? Nunca tirou de diante da coluna, de diante do povo, a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite, conforme está registrado aí no livro de Êxodo, tá? Agora, porém, ele guia, na página 55, protege, se faz presente através do anjo do Senhor, que é o próprio Cristo, né? Em suas manifestações veterotestamentárias, no VT, chamadas de cristofanias, tá? É importante empreender uma jornada, né, tendo à frente o anjo do Senhor, né, para a gente entender isso aí. Deus estabelece a aliança com Israel, no capítulo 24, tá? Êxodo 24, versículo 12, tá?
E grande frase, né? A grande frase aí: dar-te-ei os mandamentos que tenho escrito. Grande foi o privilégio de Moisés em receber essas palavras escritas pelo próprio Deus e também de transmitir mandamentos vivos, reais e divinos, né? Então, aí estava. Então, disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra da lei e os mandamentos que tem escrito para os ensinares, né? Então, aí está a grande aliança, né? A aliança da lei, aí, né? A grande promessa foi cumprida por Deus e deu as tábuas da lei, tá? Final da página 55 tem a construção do tabernáculo, né? Que a ênfase principal é a real presença de Deus, né? O plano de Deus para o tabernáculo foi estabelecido no capítulo 25, todos os detalhes, né? Deus ordenou a Moisés que mandasse o povo trazer ofertas, né? Oferta alçada para a construção do tabernáculo. O plano de Deus para os móveis foi revelado detalhadamente, peça por peça, material por material, tá? Parte por parte. Foi tudo determinado por Deus e ainda pegou dois obreiros ali, deu sabedoria, né? Colocou a sabedoria individual, um dom individual, particular, diferente de tudo que a gente vê na Bíblia, para eles construírem aquelas coisas ali. Deus determinou tudo sobre o sacerdócio, tá? Escolheu Arão e seus filhos para exercer as funções sagradas, que era uma função de tipologia, né, de Cristo, mediador entre Deus e os homens, tá? Bom, sobre a quebra da lei, no final da página 56, punição de Deus pela idolatria, que foi o grande problema de Israel, foi a idolatria, porque eles tinham muitos exemplos negativos, eles tinham muito influenciadores negativos. Um problema esse negócio de influenciador, né? Cuidado com o que está sendo te influenciando, né? A idolatria do povo trouxe o julgamento de Deus, né? Está descrito aí em Êxodo 32, o capítulo 32, tá? Então, olha os detalhes. O povo faz um bezerro de ouro na ausência de Moisés. O líder se sentiu na obrigação de interceder junto a Deus em favor dos idólatras. Olha só, olha, vai ficando pior, né? Depois Moisés manda matar esses idólatras, intercedeu a favor do povo segunda vez, tá? A intercessão de Moisés e a misericórdia de Deus no capítulo 33, tá? E isso foi uma catástrofe, uma tragédia, mas estava ensinando o povo de Deus o perigo da idolatria, que esse é um dos maiores perigos que a igreja corre na terra. O perigo de adorar o Deus errado, né? Levar a adoração para a direção errada, tá? Bom, o anjo de Deus vai adiante do povo, né? Como garantia do Senhor para Moisés, né? Moisés pede a Deus a sua real presença durante a jornada, pede a Deus que lhe mostre a sua glória, né? E Deus renova as tábuas da lei, dá outras tábuas, porque aquelas Moisés tinha quebrado elas, né? Na sua ira ali por causa do bezerro de ouro, tá? E a aliança com Israel proíbe a união com idólatras, né? Para se abster desses idólatras, seja quem fosse, né? De outras nações ou do próprio, tá? Isso está em Êxodo 34. Então é bom examinar o Êxodo 34, porque muita gente não tem uma ideia muito clara do que seja a idolatria. A idolatria é um perigo constante, atual também, tá? Na página 58 tem o item 2, é a conclusão do livro de Êxodo, é o final do livro de Êxodo, tá? Depois de todas as experiências relatadas no Êxodo, Israel se considera uma nação, né? Uma nação independente, com leis próprias, né? Para guiar-se na jornada da vida diante de Deus e dos homens, tá? O maior segredo é que as leis foram dadas pelo próprio Deus. Isso foi um privilégio muito grande. Eu digo para vocês, até hoje, as maiores nações da Terra, os povos mais organizados da Terra, têm leis baseadas nas leis que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, tá? Eu desafio vocês a me dar uma nação organizada que não tem as leis que foram copiadas do que está ali, ó,
tá? Na lei de Deus, tá? Então, elas não foram inventadas pelos grandes líderes, por homens de espécie nenhuma, foram dadas pelo próprio Deus. Os homens criam as suas constituições somente depois que tudo já está organizado, as coisas estão nos seus devidos lugares. Mas com Israel, como povo de Deus, foi diferente, né? Deus deu a constituição deles antes de dar o país, o local, né? Eles tinham uma lei antes de entrar na terra que seria o lugar deles, tá? Pelo fato de Deus ter o controle sobre tudo, né, no mundo, ele adiantou a coisa, né? Adiantou as coisas aí aos hebreus que puderam entrar na terra com a sua Constituição Federal na mão, tá? Para maior clareza, apresenta-se uma conclusão no livro de Êxodo, definições na conclusão do livro de Êxodo, definição de Estado, pátria, etnia, Constituição Federal. Então, vamos dar uma pinceladinha nisso aqui. Estado. A palavra Estado é relacionada a uma nação. Exclui aqui o conceito da situação concreta de um ser, objeto ou pessoa, tá? Vem do latim status e significa organização política de uma comunidade nacional. A palavra Estado, usada como nós usamos para província, né? Na maioria dos países usa província, outro nome, nós usamos Estado. Estado de Goiás, Estado de São Paulo, Estado do Piauí, está errado isso. Mas é porque os brasileiros copiaram dos Estados Unidos, tá? Então, os Estados Unidos, eles eram uma confederação de estados independentes, com leis independentes, tinham a mesma língua, os mesmos objetivos, mas eles eram independentes. Depois é que se formou lá, teve guerra, né, para formar um governo e tal. Aí ficou Estados Unidos da América. Aí o Brasil vai e copia, né? Depois do Brasil Império, depois da proclamação da República, né? Proclamou a República. Não, vamos colocar o nome. O primeiro nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil, tá? Depois da República lá. Passou a se chamar o Brasil, que era só Brasil, passou a se chamar Estados Unidos do Brasil. Por isso que nós temos esses nomes de estados aí, que é errado. Quando fala de estado, lei de estado, coisa do estado, está falando de nação, de leis independentes, não está falando de unidade de federação, tá? Então, o Estado surgiu a partir do momento em que as comunidades tribais cresceram, se tornaram grupos, né, com um governo complexo. Isso aconteceu no mundo inteiro. Os gregos, por exemplo, eles tinham várias cidades-estados, tá? Cada cidade era um estado, cada cidade era um país, cada cidade era uma organização independente, né? Você tinha lá Esparta, você tinha Grécia, você tinha Corinto, você tinha a Macedônia, que também falava o grego e fazia parte desses estados aí, e outras, né? Troia e outras nações ali em volta que eram estados gregos, né, que depois juntou e fizeram uma nação, mas era uma cidade-estado independente naquele tempo, era formado por cidade-estado que formava o estado depois, tá? Então é uma instituição, o Estado na verdade é a instituição de deveres, direitos legais, de uma constituição, de um código de leis, né, que compõe ela ali. Isso é Estado, tá? Então, essa definição aí não inclui unidade de federação, como eu já disse, tá? Fica errado o nome e a gente fica achando, né? Tá? Depois vem pátria, né? A palavra pátria é traduzida do latim, né? Pátria também, tá? E significa país em que nascemos, em que estamos presos pelas raízes de nosso ser e de nossa família, tá? Acrescenta também o sentido de patrimônio. Pátria, patrimônio constituído pelas ideias, símbolos, aspirações, linguagens, valores culturais, né? O patrimônio cultural também é patrimônio. Quem fala patrimônio, a pessoa fica pensando só em patrimônio material, mas a nossa língua é um patrimônio, nossa bandeira é um patrimônio, as nossas aspirações que deveríamos ter, não sei se temos ainda, temos símbolos nacionais, né? A nossa ordem e progresso era para ser um patrimônio, tá? Nossas cores, o nosso orgulho, nossa bandeira, nosso símbolo, tá? Isso é pátria, tá? Rui Barbosa dizia que pátria não é ninguém, são todos, né? Somos todos, e cada qual tem no seio dela o mesmo direito à ideia, à palavra, à associação. Pátria não é um
um sistema, não é um monopólio, não é uma forma de governo, né? É o céu, é o solo, é o povo, é a tradição, é a consciência, o lar, o berço, né? Então isso é pátria, tá? Etnia é um termo traduzido do grego também, etnos, né? Significa um grupamento de pessoas homogêneas com relação às características físicas, culturais, sanguíneas, linguísticas. Segundo Johnstone, há atualmente 11.874 grupos etnolinguísticos no mundo, nos quais Israel é um deles, tá? É um grupo etnolinguístico, tá? Depois vem Constituição, né? Depois vem a tipologia do tabernáculo. Deixa eu terminar com a tipologia do tabernáculo, né? O tabernáculo, primeiro, ele é tipo do crente como morada de Deus, tá? Então, o tabernáculo é o lugar, né, que a igreja entrava, que o povo entrava para oferecer sacrifício, para adorar a Deus. Era um local de adoração. Então, ele é um tipo do crente como morada de Deus, o tabernáculo, tá? Porque lá ficava a presença de Deus. É um tipo da igreja como habitação do Espírito, porque lá as pessoas iam para oferecer sacrifício. Era tipo das sombras das coisas celestiais, que é tipo das coisas celestiais, porque, né, segundo o livro de Hebreus, há uma réplica daquela arca, aquelas coisas ali são cópias da que estão lá, tá? E também era símbolo, ou tipo da presença real de Deus, que é a arca que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. 5. É um lugar de reencontro com Deus para adoração, tá? De sempre se reencontrar com Deus para adoração. 6. União de pecadores transformados em cristão, né? Transformados por Cristo, tá? É um lugar de união dessas pessoas com as mesmas características. 7. É coração limpo e ungido, onde está a palavra de Deus. Então, lá é um símbolo de um coração limpo, ungido por Deus, onde está a sua palavra, tá? Deus vos abençoe.